Pessoal, nós vamos começar efetivamente agora as aulas de geometria plana, tá? Vamos entrar em geometria plana. Precisamos fazer algumas definições básicas primeiro. Essas definições básicas vão dar introdução para a gente poder falar a respeito do assunto. São mais parte de nomenclatura, da onde surgem os elementos. Então, são definições importantes para depois vocês saberem como é que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, tudo começa com esse elemento aqui, a reta. A reta nós vamos definir como sendo um conjunto. Não esqueça, a reta é um conjunto. Então, ela é formada por elementos, infinitos pontos colineares. Ela é um conjunto de infinitos pontos. Então, toda vez que você vê uma reta, é óbvio que todos nós fazemos a ideia da reta como sendo uma linha contínua. Mas não é. Eu vou até exagerar um pouco. É uma linha formada por pontos. São infinitos pontos que vão se agrupando e formando esse conjunto. Então, embora a gente continue enxergando como uma linha contínua, por favor, não se esqueça que ela é formada por infinitos pontos. Ela não tem começo, não tem origem e não tem fim. Daí as duas flechinhas. As duas flechinhas é para indicar que ela não vai parar aqui, vai continuar infinitamente para a minha esquerda, infinitamente para a minha direita. Tá ok? Então, essa aqui é a reta. Como que a gente faz a nomeação da reta? A nomeação da reta, ela é feita normalmente por letras minúsculas. A reta R, a reta S, a reta T, ela normalmente é feita por letras minúsculas. Tá? Então eu tenho a opção de trabalhar com letras minúsculas, ou eu também tenho a opção de trabalhar com um sistema de 3 pontos, de 2 pontos. A gente marca 2 pontos, qualquer 2 pontos, ó, ponto A, ponto B. E indico que a minha reta é a reta que passa por esses 2 pontos. Passa por A, passa por B. E aqui em cima eu coloco esse símbolo. Ela passa por A, mas não para em A, continua. Ela passa por B, mas não para em B, continua. Essa é a ideia básica da nomenclatura. A reta tem 2 subconjuntos bastante importantes para nós. O primeiro deles é semi-reta, mas não se esqueça, são subconjuntos, uma parte da reta, subconjunto, uma parte de um conjunto maior, subconjuntos. A semi-reta, vamos definir. Conjunto de infinitos pontos colineares, igual aqui. Porque é um subconjunto, então tem a mesma característica. Infinitos pontos colineares. Colinear significa no mesmo alinhamento. Com origem, agora ela tem começo. Só que não tem fim. Então, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter, dentro daquela reta que nós usávamos, só um setor dela, vamos dizer assim. O lado direito, que vai do ponto A para a direita. Tá? Lembre-se que a reta estaria aqui, ó. Ela continuaria aqui, ó. Mas eu não quis usar o lado de cá. Só usei o lado da direita para exemplificar. Tá ok? Essa é a forma de eu trabalhar uma semi-reta. Ela tem começo, ela tem origem, mas não tem fim. A maneira da gente nomear é um ponto já está escolhido, que é a origem. Obrigatoriamente você vai usar a origem. O segundo ponto você escolhe e usa esse sisteminha de 2 pontos. Sistema AB. Só que agora você só põe a flecha de um lado, porque aqui ela não vai continuar. Ela começa em A, olha lá, indiquei onde ela começa. Passa por B e segue. E finalmente, o segmento de reta, segundo subconjunto. Como ele é subconjunto, ele tem a mesma definição inicial, conjunto de infinitos pontos colineares. Só que agora a diferença dele é que ele tem origem e tem fim. Tem começo, tem fim. Então ele vai funcionar assim. Eu vou usar apenas um trecho que vai começar em A e terminar em B. A reta continuaria para cá. A reta também estaria para cá, mas eu vou usar só esse setor. O
o setor que vai do ponto A até o ponto B. Agora eu não ponho mais flechinha de nenhum dos dois lados, eu só ponho um tracinho, para indicar que ela começa em A e termina em B, sem flechinha mais. Então, a partir desses três elementos, nós vamos criar uma série de outros. Mas antes da gente começar propriamente dito com as novas figuras, mais um elemento que é importante. Qual é o comportamento da reta no plano? Que tipos de reta eu posso encontrar no plano? A reta funciona da seguinte maneira. Primeira possibilidade, elas são retas chamadas de retas paralelas iguais. Também podem ser chamadas de retas coincidentes, retas que coincidem. Veja, você não consegue identificar, aqui eu tentei fazer colorido, uma azul e uma preta, mas você não consegue identificar qual é uma, qual é a outra. Elas ocupam o mesmo lugar no plano. O mesmo subconjunto que forma a reta R, forma a reta S. Então nós poderíamos dizer que essas duas retas, as retas paralelas iguais, elas têm todos os seus pontos em comum. Essa é a principal característica. Todos os pontos em comum. Os pontos que são da reta R também são da reta S. Eu tenho um segundo grupo de paralelas, que são as retas paralelas distintas, diferentes. Aquela que eu consigo distinguir, tá ok? Retas distintas. Distintas aqui. Distintas. Qual é a principal característica? São retas que não possuem nenhum ponto em comum. Mesmo que você prolongue infinitamente para a direita, mesmo que você prolongue infinitamente para a esquerda, essas retas não têm nenhum ponto em comum. Então a característica é não ter pontos em comum. Lá na teoria de conjunto, nós diríamos que eles são conjuntos disjuntos. Não tem ponto de intersecção nenhum. Não tem elemento comum de forma nenhuma. Tá? Vocês diriam que são retas que nunca se cruzam. Por favor, não use esse termo, não. Use o termo correto. Tá? Elas não têm pontos de intersecção ou não têm ponto em comum. E por último, são as retas concorrentes. O que são duas retas concorrentes? Duas retas são concorrentes quando elas possuem apenas um ponto em comum. Apenas um ponto em comum. Esse apenas não é enfeite, viu? Faz parte da definição. Apenas um ponto comum. Só um ponto em comum. Seria esse ponto aqui, ponto de intersecção. Vou chamar de ponto P. Então, toda vez que você estiver trabalhando com duas retas que tenha apenas um ponto em comum, elas serão chamadas de retas paralelas, de retas concorrentes. Apenas um ponto em comum. Daqui e daqui, nós vamos criar, a partir de agora, a geometria plana, a geometria de figuras planas. Nós vamos começar a criar as primeiras figuras nossas, tá ok? Então, vamos lá, vamos começar. Então, pessoal, nossa primeira figura é a figura do ângulo, o ângulo geométrico, tá? O ângulo da geometria plana, ângulo geométrico. Vamos para a definição inicial. O ângulo, a definição dele é uma definição de região. Ele é uma região do plano que fica situada entre duas semirretas, já definimos o que é semirreta, e essas semirretas têm a mesma origem, esse ponto. Vou chamá-lo de ponto V. Então eu tenho duas semirretas. Sai de V e caminha aqui em direção ao A. Semirreta que vai de V para A. Semirreta VA. E eu tenho essa outra semirreta que vai de B, passa por B e continua. Semirreta VB. Esses dois elementos são chamados de lados do ângulo. Então, o ângulo é uma figura que tem dois lados, e esses lados são semirretas. Tem começo, mas não tem fim.
Vocês vão perceber que na maioria das vezes a gente vai acabar não pondo essa indicação de não ter fim, a flechinha. A gente vai acabar não pondo, mas você tem que imaginar lá toda vez que eu falar que é semi-reta, porque ela vai continuar. E nós temos a tendência de achar que o ângulo é aquele sinal que a gente coloca aqui assim, ó. Isso é o ângulo, e não é. O ângulo é toda essa região. Essa região inteira é ângulo. Então o ângulo, na verdade, é uma região infinita. Porque já que essa semi-reta vai continuar aqui para cima, e essa vai continuar aqui para baixo, essa região não acaba nunca. Ó. É uma região infinita. Isso é ângulo. Não é só aquele símbolo que a gente coloca aqui. Ângulo é essa região. Não se esqueça, então. O ângulo, na verdade, tem definição de região. Ele é uma região. Toda essa região é. A nomeação. As formas mais comuns de nomear ângulo. A primeira é com letras gregas. Então, eu uso letras gregas. Ângulo alfa, ângulo beta, ângulo teta e assim por diante. Letras gregas. Vamos chamar o nosso aqui, ó, de ângulo alfa. A segunda maneira é usando letras, sempre, a parte de letras, os pontos que eu usei para definir. Ó. Então, aqui eu vou usar um sistema de 3 letras. Então, eu posso definir o ângulo usando 3 letras. Eita, ficou ruim demais. Três letras. Como se você estivesse desenhando no espaço. Passo pelo A, vou até o V e vou até o B. Então fica o ângulo AVB. Note que o vértice fica sempre no centro. Ó. Vértice V. O pontinho de união lá sempre no centro. AVB. E a gente ainda põe esse símbolo aqui. Para dizer que ali é o vértice do ângulo. Vértice do ângulo. São as duas formas mais tradicionais. Usar letras gregas ou então usar esse sistema de 3 letras aí. Como se eu desenhasse no ar o ângulo. Medida. A medida de um ângulo aqui nessa matéria, a medida de ângulos, ele é medido em graus. Vão aparecer outras medidas angulares, nós podemos medir ângulos em radianos, outras medidas. Mas aqui nessa matéria normalmente é em graus. Tá, ok? E ele tem limites. O ângulo geométrico é um ângulo limitado. Ele varia de no mínimo 0, sendo que o 0 eu não posso usar, não tem sinal de igual, alfa a 180. Então, os limites de um ângulo geométrico de variação é variar do 0 até o 180. Bom, eu tenho também classificação de um ângulo. Eu olho para o ângulo e através da medida dele, qual foi a medida, eu então vou fazer a classificação, vou dar um nome para ele, classificar, dar nome. Toda vez que eu medir esse ângulo e a medida dele for menor que 90 graus, menos de 90 graus, ele vai ser chamado de ângulo agudo. Mas cuidado, é menos de 90, mas tem limite no 0. Então, na verdade, ele vai variar de 0 até 90. Não pode ser 0, não pode ser 90, não tem o igual. Então, esse ângulo é o agudo. Agora, se eu meço esse ângulo e ele é exatamente igual a 90 graus, então ele passa a ser chamado de ângulo reto. O ângulo é reto quando ele tem exatamente 90 graus. E, finalmente, ele pode ser um ângulo obtuso quando ele é um ângulo maior que 90 graus. Ele tem mais de 90 graus. Ou seja, mas ele tem um limite superior. Ele só pode chegar até 180. Então eu tenho um ângulo que varia de 90 até 180. Essa é a ideia geral aqui nossa. A classificação angular. Então cuidado. Isso é importante no texto do exercício. Sabendo que o ângulo é agudo, sabendo que o ângulo é obtuso, ele já está te dando uma diretriz. Se ele falar que é agudo, ele já está te informando que é um ângulo menor que 90. Se ele está falando que o ângulo é obtuso,
ele já está te dizendo que esse ângulo é maior que 90 até o limite de 180. Então, as classificações são importantes por causa do texto de cada um dos exercícios que vocês vão fazer. Tá ok? Essa é a nomenclatura inicial para ângulos e sua definição. Cuidado muito com nomenclatura também, a forma que eu vou me referir ao ângulo. Tá ok? Bom, pessoal, vamos continuar a nossa classificação. A primeira classificação que nós fizemos foi a classificação para um ângulo. Eles podiam ser agudos, ângulos retos, ângulos obtusos. O segundo grupo de classificação é o grupo de classificação que envolve dois ângulos. Então, por favor, essa nomenclatura você só vai poder usar quando você estiver trabalhando com dois ângulos. Apenas com dois. Não saia dessa ordem, dessa ordenação. Classificação de um ângulo, agora a classificação quando eu estiver trabalhando com dois ângulos. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, junto com as classificações, embora seja uma definição também, mas para a gente aproveitar e já englobar algumas definições junto com classificação. Existe um elemento angular que se chama bissetriz de um ângulo. Bissetriz. Vamos para a definição. Se você aprender a definição, fica tudo mais fácil. Bissetriz é uma semirreta que tem começo, que tem origem no vértice do ângulo. Aqui, azul aqui, ó. É uma semirreta que começa no vértice do ângulo. Essa é a bissetriz. E qual é o papel dessa semirreta? Dividir o ângulo em duas partes iguais, em dois setores iguais. O setor de cima e o setor de baixo iguais, congruentes. Aqui raramente a gente fala igual, a gente fala congruente. Congruente significa aqueles que têm a mesma medida. Congruentes. Iguais. Dois ângulos iguais. Congruentes. Tá certo? Bom, enfim. Por que bissetriz? Porque são dois setores. Bi, dois. Setor, bissetor, bissetriz. Então, dois ângulos que têm a mesma medida e foram criados por um elemento matemático chamado bissetriz. Segunda classificação. Ângulos opostos pelo vértice. A gente pode chamar de OPV. Tá, ok? É bem aceito essa sigla. OPV. Opostos pelo vértice. Eu não fiz definição porque a definição é o próprio nome. O nome já está definindo. São ângulos que são opostos, regiões opostas, em relação ao vértice. Opostos pelo vértice. Que ângulos que são opostos pelo vértice? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 4 ângulos menores. Esse ângulo aqui, ó, alfa, e esse ângulo aqui, beta, estão em regiões opostas. Um do lado esquerdo do vértice, um do lado direito do vértice. Então eles são ângulos opostos pelo vértice. Então eu posso dizer que alfa e beta são opostos pelo vértice. Regiões opostas. Mas se você prestar atenção, olhar bem direitinho, vai perceber que ainda tem o ângulo que fica aqui na parte superior, o ângulo de cima, ângulo θ, e o ângulo aqui de baixo, da parte inferior, ângulo φ. Então eu tenho ângulos opostos pelo vértice, um acima do vértice e o outro abaixo, regiões opostas. Então eu também posso dizer que o ângulo θ e o ângulo φ são opostos pelo vértice. Qual é a principal característica desses ângulos? Por que eles são tão importantes para a gente? Porque os ângulos opostos pelo vértice têm a propriedade de serem congruentes, ou seja, eles também são iguais. Então eu posso dizer que o alfa é igual ao beta, porque eles são OPV. E eu posso dizer que o θ é igual ao φ, porque eles são OPV. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que têm medidas iguais. Tá, ok? São ângulos congruentes. Terceira classificação, ângulos complementares. Esse eu tenho quase certeza que vocês conhecem. Lá no fundamental vocês viram isso. São dois ângulos, sempre dois. Não ponha mais que dois. Dois ângulos cuja soma deles dá 90 graus.
Toda vez que eu pegar dois ângulos, somar, e a soma for exatamente 90 graus, eu digo que esses dois ângulos são ângulos complementares. Então, eu fiz uma anotação assim, o seguinte, ó. Se o ângulo é alfa, quem é o complementar dele? Quem é o beta? 90 menos alfa. Da equação aqui, ó. O alfa que estava aqui somando, passou para cá subtraindo. O beta é 90 menos alfa. Ângulos suplementares. Ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma dá exatamente 180 graus. 180 graus. Alfa mais beta agora dá 180. Mesma história. Eu fiz a anotação da seguinte maneira. Se o ângulo é o alfa, então o suplementar dele, que é o beta, vai valer quanto? 180 menos alfa da equação. Vamos entender isso. Imagine que eu tenho um ângulo alfa de 30 graus. E eu quero saber quem é o complementar dele. E eu sei que para ser complementar, a soma dos dois tem que dar 90 graus. Peraí, mas se um é 30, então o outro é só fazer essa conta. 90 menos o 30 que eu já conheço. Isso vai dar 60. Então o complementar dele tem 60 graus. Porque juntos eles têm que dar 90. Essa foi a ideia aqui, ó. Se um é alfa, o outro é 90 menos alfa. 90 menos 30. Quem é o suplementar dele? O suplementar dele, se um é 30, então eu tenho que fazer 180 menos 30. Então o suplementar dele vai ser 150 graus. Que foi essa ideia, ó. Se um deles vale alfa, o alfa é 30. Então o outro é 180 menos alfa. 180 menos 30. Porque aí eu trabalho com uma variável só. Ao invés de eu trabalhar com duas variáveis, alfa e beta, eu trabalho com uma só. A variável alfa e a variável alfa. 180 menos alfa. Fica só alfa. Eu dispenso o beta. Quanto menos variável na minha expressão, mais fácil ela fica. Então, um segundo grupo de classificação para dois ângulos. Nós vamos, para arrematar a aula, falta só mais um grupo e nós vamos terminar a aula hoje a respeito de aula de ângulos, tá ok? Então, nós já vamos falar desse novo grupo e terminar essa parte de classificação angular, propriedades angulares. Vamos terminar? Último grupo que faltou para nós classificarmos e terminar essa parte de ângulo continuamos na classificação para dois ângulos, só que agora nós vamos trabalhar com um sistema conhecido por ser formado por duas retas paralelas. Esse é o símbolo de paralelas. Esses dois traços paralelos significam retas paralelas. R paralelo com S. Duas retas paralelas intersectadas, cortadas por uma transversal, T de transversal. Duas paralelas, uma transversal. Vocês vão perceber que nós formamos 8 ângulos pequenos. Ângulo A, B, C, D na parte de cima, ângulo E, F, G, H na parte de baixo. Nós vamos fazer grupos de 2, sempre 2. E vamos classificar, dar nomes. A classificação envolve 2 elementos. O primeiro elemento de classificação é a transversal. Se os seus ângulos, os dois que você escolheu, estiverem do mesmo semiplano da transversal, do mesmo lado, mesmo semiplano, lado direito, semiplano da direita, o A, o D, o E e o H, semiplano da esquerda, B, C, F, G, eles são chamados de colaterais. O co aqui significa juntos, juntos na mesma lateral, juntos no mesmo lado. Nesse caso aqui, lado direito e lado esquerdo. Ou seja, é a classificação em relação à transversal. Você está olhando só para a transversal. Se você pegar um ângulo que está no semiplano esquerdo e um outro que está no semiplano direito, esquerda-direita, eles estão alternados. Um para a esquerda, um para a direita. Então eles vão ser chamados de alternos. Esses são os dois primeiros grupos. Alternos e colaterais. São nomes em relação à transversal. Deu nome, são alternos, são colaterais, olhando para a transversal, agora você vai olhar para
as duas paralelas. Essa região aqui, ó, essa aqui que fica no meio das duas paralelas, vai ser chamada de região interna do sistema. E essa região daqui de cima e essa região daqui de baixo, as duas vão ser chamadas de regiões externas do sistema, que é externa e aqui também é externa. Então eu terei ângulos que estarão na região interna, são ângulos internos, e ângulos que estarão na região externa, são ângulos externos. E nós vamos juntar tudo e fazer uma classificação só. Então o primeiro grupo são o grupo dos alternos. Um de cada lado da transversal. Vamos chamar de lado para ficar mais fácil. É semiplano, hein? Mas vamos chamar de lado. Um para a esquerda, um para a direita. Lembre-se que os vértices desses ângulos, desses dois que você vai usar, tem que ser vértices diferentes. Senão você diria, por exemplo, que o A e o B são ângulos alternos, porque um está para a direita e o outro está para a esquerda. E eles não são alternos, porque eles têm o mesmo vértice. Esse vértice é vértice de A e vértice de B. Então você não pode usar essa classificação. Para ser alternos, eles têm que ter vértices diferentes. Então, por exemplo, eu vou pegar o ângulo D e o ângulo F. Eles são alternos, ó. Um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo, e eles têm vértices diferentes. Eles são alternos e os dois estão na região interna. Então eles são alternos internos. Alternos internos. Vamos formar os pares aí? Os alternos internos então são o D e o F, o C e o ângulo E. Olha lá. Um para a esquerda, um para a direita, região interna. E eu tenho os alternos externos. O A com o G, ambos na região externa. Então eu tenho o A e o G. E tenho também o B e o H. Característica principal dos ângulos alternos. Não importa se eles são alternos do tipo interno ou alternos do tipo externo. Os ângulos, esses ângulos aqui, alternos, são congruentes, são iguais, têm a mesma medida, par a par. D igual a F, C igual a E, A igual a G, B igual a H. Eles são congruentes. Toda vez que você classificá-los como alternos, eles são congruentes. Colaterais, lembre-se, aqueles que estão do mesmo lado. De novo, eles devem ser vértices diferentes. A e D. Puxa vida, eles estão os dois do lado direito? Sim. Só que você não pode chamar de colateral porque eles têm o mesmo vértice. O vértice é o mesmo. E não pode ter o mesmo vértice. Então, quais são? O D e o E, por exemplo. O D e o E são colaterais. Colateral. Estão do mesmo lado direito. E tem vértices diferentes. O D e o E. O C e o F também. E eles então serão colaterais internos, porque ambos estão na região interna do sistema. Ambos. Então eu tenho o C e o F, o D e o E. E eu tenho também o A e o H. Eles estão do mesmo lado com vértices diferentes, só que agora na região externa. Então, eles serão colaterais externos. A e H, B e G. Não importa o tipo de colaterais, se eles são colaterais internos ou os externos. Os colaterais são suplementares. Ou seja, juntos eles formam 180 graus. Quando eu somar o C e o F, vai dar 180. Quando eu somar o D mais E, vai dar 180. O A e o H, quando eu somar, vai dar 180. O B e o G vai dar 180. E finalmente o último grupo, talvez o maior de todos, em questão de pares, né? Cada um desses tem dois pares. Alternos internos, dois pares. Alternos externos, dois pares. Colaterais internos, dois pares.
Colaterais externos, 2 pares. Esse aqui vai ser talvez o maior de todos. Vamos entender. Os correspondentes são colaterais. Ou seja, eles estão do mesmo lado. São colaterais. Aí, professor, então por que inventou um nome novo? Porque eles não podem ser nem chamados de colaterais internos, nem de colaterais externos. Porque eles estão em semiplanos. Aliás, eles estão em regiões diferentes. Os semiplanos é o mesmo, mas as regiões são diferentes. Então, entenda isso. Ó. Vamos pegar esse ângulo aqui, ó, o ângulo A. Ele está na região externa. Vamos pegar o ângulo E. Ele está na região interna. Eles são colaterais. Os dois estão do lado direito aqui das... Então, eles são colaterais. Só que um está na região interna e o outro está na região externa. Eles estão em regiões... Deixa eu até melhorar aqui, senão vai confundir. Eles estão em regiões diferentes, regiões distintas. Regiões distintas, um do lado de dentro e um do lado de fora, do mesmo lado da transversal. Então, são colaterais porque estão do mesmo lado, porém estão em regiões distintas, um dentro e um fora. Esses são os correspondentes. Então, vamos ver lá os grupos. O A e o E, esse que eu marquei aí. Só que desse mesmo lado eu tenho o D e o H. Olha lá, está um dentro e um fora, o D e o H. Do lado esquerdo lá, eu tenho o B e o F. E também tenho o C e o G. Notem que eu tenho 4 pares de ângulos correspondentes. É o maior grupo. Esses 4 pares são congruentes, têm a mesma medida. Tá? Então, essa é a classificação. Existem muitos exercícios, inclusive de vestibulares, que envolvem classificações e suas propriedades. Classificação, alternos e internos. Propriedades, são congruentes. Classificação, colaterais externos. Propriedades, são suplementares. Muitos exercícios e exercícios bons que envolvem a ideia de classificação e sua propriedade. Por isso essas classificações todas que eu passei serão bastante importantes para nós. Tá ok? Com isso a gente consegue fechar a parte angular, essa parte de conhecimento de ângulo, que, na minha opinião, é a figura mais importante da geometria plana. Tudo vai envolver ângulo de agora em diante, vocês vão perceber. Tudo. Tá ok? Parte angular, fique atento nisso. Até a próxima aula nossa.